gostaria de trazer uma reflexão, a mensagem desta noite, falando sobre o sermão escatológico, está nos evangelhos. Vai ser extraída a mensagem de hoje do livro do Evangelho de Marcos. Ele vai falar sobre o princípio das dores. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, algo que a gente tem visto, constantemente no nosso dia a dia. E eu quero apresentar, tem muitos sinais, nós queremos apresentar 5 sinais do fim do mundo. O fim do mundo está próximo, a palavra de Deus é quem diz isso. Os irmãos podem ver em Mateus, no capítulo 24, ele fala do princípio das dores. Mateus 24, a partir do versículo número 3. Mateus 24, 3, também essa mesma passagem está em Marcos capítulo 13. Mas vamos ler Mateus 24, 3, depois a gente vai seguir o roteiro também de Marcos, falando sobre alguns sinais bíblicos, e a gente está vendo também nos dias de hoje sobre o final do mundo. Versículo 3 diz assim, 24, 3 de Mateus: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Nessa tradução diz assim, vamos todos ler em uma só voz nessa tradução, aqui nessa versão. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Vamos orar neste momento. Obrigado, meu Deus, por tudo que já aconteceu nesta noite. Também, ó Deus, obrigado porque a tua palavra nos alerta, ó Deus, sobre o que está acontecendo nos dias de hoje, nos dias atuais, ó Deus. E a promessa da volta do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, está mais presente do que nunca, ó Pai. Alguns, ó Deus, até ignoram, dizendo que desde o começo se fala sobre isso. O apóstolo Pedro orienta, ó Pai, que virá como ladrão da noite, ó Pai. Vai ser de surpresa, vai ser de repente. Infelizmente vai pegar muitas pessoas, ó Deus, sem uma vida de consagração, sem uma vida de dedicação, uma vida, ó Pai, completamente pobre, ó Pai, diante de Ti, ó Pai. Semelhante àquelas noivas, ó Deus, que estavam sem o azeite. Mas Deus, obrigado porque o Senhor tem nos alertado através da Tua palavra, Deus. Eu creio, meu Deus, que os púlpitos de hoje devem falar mais sobre a volta do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Porque os sinais, ó Deus, estão claros no mundo inteiro, ó Pai, que Jesus está voltando. Nos ajuda nesta noite a entender, meu Deus, essa revelação da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la, ó Pai. Está preparado, como o profeta Amós também nos diz. Prepara-te, ó Israel, para encontrar o Senhor teu Deus. Assim, ó Deus, tua igreja esteja preparada em oração. E bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor chegar, achando fazendo assim, louvando, adorando, se comprometendo, tendo uma agenda, ó Pai, fazendo a tua vontade. Louvado seja teu nome. Ajuda-nos a entender a tua palavra nesta noite, teu Espírito Santo me capacitando, ó Pai. Me ajuda, ó Deus, porque eu me sinto assim, ó Deus, como um vaso em tuas mãos, ó Pai. E o teu nome seja engrandecido. Abençoa todos que estão presentes, que estão em casa. Também, ó Deus, está preparado, ó Pai. Preparado, ó Deus, para a vinda do teu Filho Jesus Cristo. Será iminente, ó Pai, quando alguém menos esperar. O aviso está claro, o aviso é dado, ó Pai. Ajuda a tua igreja cada dia está preparada para esse momento, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Meus irmãos, que alegria. Jesus, Ele prometeu que viria, e Ele virá. Vamos meditar um pouco nesses 5 sinais sobre o final do mundo, biblicamente falando. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Eu queria que os irmãos deixassem sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 13, o sermão profético, proferido por Jesus Cristo. Inclusive essa passagem está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. A gente leu no capítulo 24, e eu queria ler alguns versículos também do capítulo 13 de Marcos, a partir do verso 1. Deixe sua Bíblia aberta, ou você pode examinar também no Data Show, e vamos assim nos alimentar da palavra do Senhor. Se anime, a gente precisa estar preparado, preparado para esse momento, para se encontrar com o nosso Deus.
capítulo 13, versículo 1 diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E no Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. E Jesus passou a dizer-lhe: vede que ninguém vos engane. No versículo 6 ele apresenta de falsos cristos e de falsos mestres. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, enganarão a muitos. É impressionante, apesar de todo esse aviso, não é? Jesus que fala sobre isso, e tem aparecido tantos ventos de doutrinas, tantos pensamentos a respeito da vinda de Cristo, né? Aparecendo profeta, dizendo até datas, e ninguém, a Bíblia é quem diz isso, ninguém sabe exatamente quando será o fim. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Lembra desse momento, na ascensão de Jesus Cristo? Mas nós podemos saber quando está perto pelos sinais que Jesus Cristo falou. Ele fala de frieza. Lembra que a frieza é um dos sinais? O aumento da iniquidade. Mas vejamos o que é que o texto fala aqui no livro de Marcos, no capítulo 13. Na Bíblia, Jesus, ele conta quais seriam os sinais que aconteceriam um pouco antes da vinda do seu Filho Jesus Cristo, para ficarmos sobre alerta, preparados. Todos nós precisamos nos preparar. E eu quero apresentar esses 5 sinais. O primeiro, já falei, está no versículo número 6, que se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Até apareceu um Henrique Cristo, dizendo que era o Cristo, tantas coisas que a gente vê absurdas, não é? Mas tudo isso já estava previsto. Então, diz aqui o texto lá em Marcos 13, 21 a 23. Então, se alguém disser: vejam aqui o Cristo, ou vejam ali, ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que inclusive vão realizar sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos, os eleitos. Por isso, fiquem bem atentos. E isso ele avisa antecipadamente. Amados irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não devemos acreditar em ninguém que se diz ser Jesus. Obviamente a igreja não acredita, mas hoje tem se levantado no mundo inteiro religiões, pilares, levantando, seguindo a homens, dizendo ser o Cristo. É impressionante. Quando Jesus vier, a Bíblia diz que todos verão a sua glória. Também devemos tomar cuidado com quem se diz profeta. Hoje, mais do que nunca, tem aparecido tantas pessoas em nome de Cristo, prevendo tantas coisas, morte e tantos absurdos. Infelizmente, muitas pessoas entram até em crise. Se um profeta se contradiz da Bíblia, ou tenta desviar do evangelho verdadeiro, esse profeta não é verdadeiro, é um falso profeta, e ele vem para enganar. Então, o texto é muito claro. Quando ouvires falar de guerra, está no versículo número 7 do capítulo 13. Então, guerras e desastres naturais. Será que está acontecendo isso? Mais do que nunca. A gente tem visto o mundo sendo sacudido, não é? E ficamos impressionados do que está acontecendo. A gente não precisa nem ir muito longe. A gente percebe isso através da televisão, mas hoje a gente vê aqui bem pertinho da nossa cidade, né? Coisas acontecendo e que a gente fica impressionado. Mas a Bíblia aqui registra, nesse capítulo 13, que acontecerão, se levantará nação contra nação, reino contra reino. A Bíblia também diz que haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos que deixarão as pessoas perplexas. Tudo isso aponta que Jesus está voltando. E mais do que nunca, irmãos, a gente tem visto, acompanhado isso bem de perto. Ele diz aqui, olha: terríveis e grandes sinais que vêm do céu. Lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 10 e 11.
Eu gostaria aqui de ver a versão de Lucas 21, falando também sobre o mesmo tema. 21 de Lucas, deixa a gente aqui examinar para os irmãos acompanhar. Já pode colocar ali também, 21, 10, versículo 10 e o versículo de número 11. Princípio das dores, o mesmo registro de Lucas, mas Lucas, como historiador, ele fala de minúcia a respeito desses dias. Olha o que é que diz aqui. Então lhe disse Jesus, verso 10, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. A gente tem visto isso, está acontecendo. A gente lá vê no leste europeu tantas guerras acontecendo, lá a Rússia, Ucrânia e outros países também. A gente vê, fica perplexo do que está acontecendo, não é? E na iminência de a qualquer momento até uma terceira guerra, todos preocupados. Olha o que é que diz aqui Lucas. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Lucas fala de peste, Lucas fala de doenças. Irmãos, eu não sei se os irmãos percebem o tempo que estamos vivendo. Arboviroses, é tantas das coisas que têm acontecido, não é? E o povo fica assustado, as pessoas ficam completamente... O uso da máscara certamente voltará. Não é preciso nem ninguém mandar, nenhum governador, nem prefeito. O pessoal está fazendo isso porque está vendo os sinais e as coisas que têm acontecido. Então, a gente percebe vários tipos de doenças, vários tipos de vírus e a preocupação geral. Hoje, mais do que nunca, a gente vê... Inclusive eu vi uma reportagem, mas como eu não vi ela um fundo, vamos dizer assim, verdadeiro, pode ser uma fake news, eu não quero falar. Mas quantos pais hoje estão preocupados com as suas crianças, não é? Falam da importância da vacina, mas também tem aqueles que pensam o contrário, que essa vacina pode prejudicar e fazer mal para as crianças. E o pai fica em crise. Eu conheço pais que ficam, pastor, eu nem sei o que é que faça. Porque são tantas conversas, tem os prós, tem os contras, e a gente precisa pedir orientação a Deus. Precisamos realmente ter cuidado, porque a medicina, a Bíblia fala que é de Deus, e a gente deve, não é, obedecer às autoridades. Contudo, há uma preocupação, eu posso dizer assim, generalizada. Ele fala que haverá guerra, haverá rumores de guerra, haverá pestes, haverá em vários lugares acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Eu acredito que essa mensagem parece que é até o jornal de amanhã. Todos nós sabemos dessas coisas que estão acontecendo. O segundo sinal, portanto, além dos falsos profetas, são as guerras e o que está acontecendo na nação. Lucas fala, Mateus fala, falando do Cristo. Mas também ele diz quantas guerras e quantos desastres naturais têm acontecido. As guerras, fome e outros desastres que lembram que Jesus está voltando. Deixa eu fazer uma confissão aos irmãos. Hoje eu estava na minha residência e um irmão em Cristo ligou para mim do supermercado. Ele, pastor, estou espantado. O que é que está acontecendo? Estou aqui fazendo minha compra e estou com medo. O dinheiro vai dar, porque está tudo tão caro. Pastor, isso está avisando que está vindo aí um problema, pastor. Está vindo fome, está vindo uma coisa que está o povo, o número de pessoas na miséria tem crescido, e nós temos visto isso. A gente percebe, hoje quando a gente levava o alimento, chegou lá, aí a minha esposa percebeu que as crianças, os adolescentes, eles nem estavam esperando a palavra, e logo comida e tal, e eu digo, meu Deus, e os pais preocupados, porque saindo dali não sabem como é que vai viver, sobreviver, estão precisando de ajuda. Irmãos, o negócio está muito sério. O preço do gás, o preço do combustível parece que não para mais. A gente fica sem saber o que vai acontecer, né? O que está mais hoje pesando no orçamento, o que é? Sem dúvida, alimentação. A alimentação pesa, porque uma geladeira, ou um fogão, ou um gás, a gente compra, mas todo dia tem que estar comendo. O pão, tudo aumentando. E a gente está vendo, se cumprindo o que diz as Escrituras, fome. Está vendo fome. A gente viu uma pesquisa recente agora, fala que o número dos miseráveis cresceram. Existem os pobres, mas os miseráveis. Pessoas que passam o dia, não tem como ter renda. Não tem renda e não tem alimentação. E no discurso de Jesus Cristo, ele falou sobre fome. Se a gente tem um pão nosso de manhã, tem à tarde o almoço e tem agora à noite, irmãos,
é dar muitas graças a Deus, porque tem muitas pessoas que já não têm mais o pão nosso de cada dia. E não precisa ir muito distante não. Pessoas que estão em crise, um irmão aqui na IEBT, conversando com o irmão, ele falou: pastor, mas nunca eu soube sei o que é no supermercado e fazer uma feira completa. Eu tenho que comprar de pouquinho. Irmão, isso é uma realidade que está acontecendo nos dias de hoje. Então, a gente está vendo que a fome é um sinal que Jesus está voltando. Então, nós temos outros sinais, perseguição ao cristão. Você acha que o povo de Deus hoje ele é perseguido? Será que somos perseguidos? Sim! E a gente percebe isso o tempo todo. Então, todos odiarão você por minha causa. Irmãos, a gente está num tempo tão difícil, que hoje alguns pastores, de vez em quando eu tenho escutado, e até cristãos de outras igrejas falam da preocupação, da censura na mensagem. Tem certos termos que você não pode falar, que pode ser processado, tem que ter cuidado, mas está na Bíblia. A Bíblia, quando fala, por exemplo, a respeito do casamento monogâmico, então as pessoas têm até medo, alguns reverendos estão falando sobre isso, não é? A gente sabe, na criação, no princípio, Deus criou o homem e criou quem? A mulher. Mas existem outros modelos e configurações familiares que são aceitas na sociedade. E a gente está vivendo, não de uma forma bíblica. A Bíblia, ela hoje está sendo rejeitada por muitos. E algumas pessoas falam até, realmente, em tirar a Bíblia da escola, e já tirar a Bíblia de muitos lugares, porque a Bíblia é um livro ultrapassado. Queridos irmãos, tempos difíceis, vocês serão odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja aí 13:13 de Marcos. 13:13 de Marcos. Mas diz o seguinte, vamos lá, sereis odiados, vamos lá, um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, filho haverá que se levantarão contra seus pais e os matarão. E o verso 13, sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você não precisa ir muito longe, você abre aí o YouTube, lá você vai perceber, e é gente falando de pastor, de ministério, de igreja, está uma confusão generalizada. E você fica pensando, meu Deus, levando o crente para os tribunais, ou não está acontecendo isso? Está acontecendo isso de várias formas. A gente está vivendo tempos difíceis, divisões, partidarismo, pensamentos, igrejas se dividindo, cada um indo para o seu canto. Está acontecendo, irmão, coisas terríveis, e está dando um sinal que Jesus está voltando. Nós precisamos estar em vigilância, em oração. Outro sinal fala justamente isso, sobre ser odiado, ser perseguido. Mas na bem-aventurança, os irmãos lembram em Mateus capítulo número 5, quando Jesus diz, bem-aventurado vós quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Você que faz parte aí de redes sociais, a gente já viu falar sobre pessoas que são canceladas, né? Basta você botar versículo, alguma coisa da palavra de Deus, ninguém vai curtir. Só se você entrar na deles. Irmãos, a gente está vivendo tempos difíceis. E com medo da exclusão, com medo de ser censurado, muitas vezes tem gente aí, botando o dedinho para coisa que Deus não está se agradando. A igreja precisa vigiar. Infelizmente, nossos jovens, adolescentes, muito perseguidos. E realmente a gente precisa estar em oração. É uma geração difícil. Mas aqui em Marcos ele está falando, irmão, presta atenção, muito bem, mas será necessário que primeiro o evangelho seja pregado. Esse é um dos sinais também. Os sinais da vinda de Cristo é a pregação do evangelho. Mais do que nunca, a igreja precisa estar esperta. O crente que não sabe o que é evangelismo, o crente que não sabe o que é falar de Cristo para ninguém, parece que é do serviço secreto do céu, nunca fala da alegria da salvação, nunca telefona para alguém vir à igreja, fazer um convite, não tem esse tipo de relação. Irmãos, isso é muito perigoso, porque a Bíblia diz que o evangelho deve ser pregado. Mas tem uma coisa também, um dos sinais que está muito presente nos dias de hoje, é o aumento da maldade. A maldade está aumentando de uma forma assustadora. A gente tem visto coisa que fica impressionado, não é? A maldade do homem. E o apóstolo Paulo, ele fala isso a seu filho Timóteo, que nos últimos tempos teremos tempos trabalhosos. Vamos observar. Daqui a pouco a gente volta aqui, segunda carta a Timóteo. Vamos observar aqui o que foi que Timóteo falou. Paulo falou para o jovem
pastor, o que acontecerá nos últimos dias. Vamos verificar aqui o texto, né? Porque o texto, ele fala de uma forma muito mais precisa. Pronto, vamos lá, capítulo de número... Ok. Apostasia dos últimos tempos. 1 Timóteo 4, 1. 1 Timóteo 4, 1. Assim diz a palavra do Senhor. A apostasia nos últimos tempos. Alguns se desviarão da fé. Vivem o evangelho agora do seu jeito, não mais conforme a palavra. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de que, irmãos? De demônios. Pela hipocrisia, falam mentira, têm a mente cauterizada pela consciência, proíbe o casamento. Ele fala várias coisas aqui do final do tempo. Mas ainda Timóteo, ele fala, Paulo, a Timóteo agora na segunda carta, a gente vai ver o perfil do homem dos finais do tempo. Veja bem, males e corrupções. Agora 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Paulo está falando da apostasia e ele fala agora do perfil desse homem dos dias de hoje. Veja se não é assim. Sabe, porém, isso, 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Vamos ver o verso 2 da igreja, vamos lá? Pois os homens avarentos, arrogantes, desobedientes, ingratos e irreverentes. Olha o verso 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4, igreja. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Agora, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também deles. Queridos irmãos, parece que está em pauta o apóstolo Paulo falando para aquelas igrejas, que já no final do tempo, qual é o perfil desse homem? A malignidade, perversidade, maldade, tudo isso tem acontecido. O aumento da maldade nos nossos dias. Vejamos o que diz aqui a palavra. Nós lemos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai esfriar. Está em 24 de Mateus, versículo 12 e 13. Aquele, porém, que perseverar até o final. Você conhece alguém que já não tem mais alegria? Já tem aquela frieza, parece que já não tem nem mais alegria de estar na casa do Senhor? Às vezes está até na igreja, a igreja canta, não tem desejo de cantar. Às vezes a igreja está orando, não tem desejo de orar. Isso aí é um sinal que Jesus está voltando. Pessoas que não têm mais alegria. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma visita, vamos fazer uma ação. Ah, não, isso aí não é para mim. Então, irmãos, felizmente, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos crentes esfriarão. Lembra da igreja de Éfeso, que foi com o apóstolo Paulo, aliás, o anjo notificou a João: eu tenho, porém, contra ti, que tu abandonaste o quê? O teu primeiro amor. A igreja é enfadonho, o sermão não é bom, a música não foi boa, e é tanta coisa contra a igreja. E às vezes está se levantando pessoas que um dia até valorizavam. Queridos irmãos, tudo isso aponta. A natureza humana não vai melhorar com o tempo, né? Apesar de algumas doutrinas aí dizendo que o homem está se aperfeiçoando. Que aperfeiçoamento é esse? Se a gente só vê desgraça, só vê o mal, vai melhorando. Qual é a melhora que a gente vê na humanidade? A gente tem visto coisas terríveis, não é? Então só vai piorar, a maldade vai aumentar, muitos ficarão sem amor, mas ainda há esperança, não é? A maldade não pode vencer. Viu o que foi o que o irmão falou aqui? Que existe o mal, o irmão que vai dar o culto gratuito, mas existe o bem, e o bem prevalece. O bem é Jesus, não é? E ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Jesus venceu, por isso que a igreja vence, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja é vencedora. Eu posso ouvir um amém, irmãos? O povo de Deus é vencedor em Cristo. Mas, irmãos,
Eu já comentei, mas aqui eu vou falar por último, a pregação do Evangelho. Irmãos, pregue a palavra. A gente vai ver Paulo dizendo isso a Timóteo: eu conjuro-te, prega a palavra em tempo e fora de tempo. E hoje a gente percebe o quanto o evangelismo, estou falando de tese geral, nas igrejas, tem sido acanhado. E nós precisamos avançar. Sabe qual é a razão da igreja existir? É pregar a palavra. Sabe por que a gente vai na casa dos irmãos? Certamente tem pessoas lá que não são evangélicos. É bom ouvir a palavra também. Então, este evangelho, lá em 24:14 de Mateus, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho em todas as nações, então virá o fim. E hoje, mais do que nunca, a tecnologia tem nos ajudado a avançar, a pregar a palavra. Eu estou aqui, estamos online, essa mensagem chega aonde tiver alguém conectado. Então, hoje o evangelho está sendo pregado, tem aumentado, então virá o fim. Então, irmãos, aqui a gente sabe que a perseguição não vai conseguir de nos impedir de pregar o evangelho. A gente conhece um pouco da história da igreja primitiva. O evangelho está sendo pregado em cada vez mais em toda a parte do mundo. Quanto mais o evangelho é proclamado, mais se aproxima a vinda de Jesus Cristo. Quanto mais pregamos o evangelho, Jesus, ele está voltando. Então aqui, irmãos, são sinais do final dos tempos e a igreja precisa estar preparada. Por esses sinais, sabemos que o fim do mundo está próximo, por isso precisamos estar preparados. Jesus voltará. Sabe como é que os cristãos antigos, eles saudavam a outro? Maranata. Não era Pai do Senhor, era Maranata. Sabe o que significa Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Digam assim, Maranata. Vamos dizer Maranata? Jesus está voltando. Precisamos nos preparar. Precisamos buscar mais ao Senhor enquanto está perto. Amém, irmão? Vamos ficar de pé nesse momento, agradecido a Deus pela força, a coragem de cada irmão ter chegado até aqui. Hoje foi o dia inteiro aqui também trabalhando para a glória de Deus. E aqui nós observamos alguns sinais. Jesus está voltando. Se você perceber que tem uma frieza em você, busque a Deus, não aceite essa frieza não. Senhor, eu quero trabalhar para Ti, eu quero me alegrar na Tua pessoa. Faça a obra do Senhor, vamos ler mais a Bíblia, vamos estar orando pelo outro, vamos fazer a obra enquanto é dia, a noite vem e não vai dar tempo de fazer mais nada. Obrigado, meu Deus, pelo culto desta noite. Obrigado, meu Deus, porque tudo permissão Tua, Pai. Desde o primeiro momento, ó Deus, quando a Aninha cantou, orou, até agora, ó Pai, o Senhor nos deu a oportunidade, ó Pai. E já no final, ó Deus, essa mensagem falando sobre esta realidade, ó Pai, no final do mundo, ó Pai, e os sinais previstos pelo Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, quando Ele fala, ó Deus, sobre a vinda do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor haveria de vir, o Senhor veio, tudo estava escrito, haveria de padecer, morrer, e tudo isso aconteceu. Também a Tua palavra, Deus, afirmou que haveria de ressuscitar o Teu Filho Jesus Cristo, e Ele ressuscitou. Ele foi recebido aos céus, e Ele mesmo disse lá em Atos capítulo 1, esse mesmo Jesus que Tu viste subindo ao céu, Ele voltará, e nós estamos esperando, ó Pai, que cada dia o Senhor esteja nos preparando, ó Pai, nos livra dos embaraços, dos falsos profetas, dos falsos mestres, nos livra, ó Deus, da frieza espiritual, nos dá alegria de pregar a Tua palavra, ó Deus, nos livra, ó Pai, da maldade, o mundo jaz no maligno, primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 19, e que a Tua igreja, ó Deus, a cada dia possa buscar com mais fervor, orando, ó Deus, em todo o tempo, vigiando em todo o tempo, orai sem cessar. Obrigado por cada membro que chegou até aqui, são Teus, ó Pai, são servos Teus, que o Senhor nos leve em paz e nos dê uma noite na Tua presença. Aqueles que estão em casa também, receba, Deus, uma noite de descanso, de paz, para a glória do Teu santo nome. Leva-nos em paz e perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, ó Pai, esteja sobre a igreja e sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite, noite de bênção e noite de paz.